Você sabe o que é uma pipeline de dados e qual a diferença entre uma pipeline e um processo de ETL? Você tem dúvidas sobre o assunto, tem curiosidade sobre o tema? Então fica comigo até o final do vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala malta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer e atualmente trabalho com análise e engenharia de dados na Europa. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que está super em alta no mundo dos dados, que são as famosas pipelines de dados. Eu tenho certeza que você já escutou esse termo por aí no mundo dos dados, seja uma publicação, seja em um vídeo. E eu vou aproveitar e vou te explicar qual a diferença ou as principais diferenças entre uma pipeline de dados e o nosso famoso processo de ETL. E se você trabalha ou quer trabalhar com dados, você deve saber da importância de aprender e dominar a linguagem SQL. As grandes, médias e grandes empresas priorizam profissionais que saibam e que dominem a linguagem SQL. E foi pensando nisso que eu criei um dos melhores e mais completos cursos de SQL que você vai encontrar no mercado. Um curso de SQL que realmente vai te preparar para os desafios do dia a dia, para os desafios aí da sua empresa. Se você está pensando em buscar uma promoção, se você está pensando em mudar de empresa, é indispensável que você domine as melhores e as principais técnicas da linguagem SQL. E eu estou te falando isso porque eu trabalho e utilizo o SQL há mais de 12 anos e eu sei exatamente da importância e do papel do SQL hoje em uma pessoa que trabalha na área de dados. Não importa se você é analista, se você é engenheiro de dados, ou se você está começando, ou se você já tem algum tempo na área, dominar SQL é fundamental. E eu sei também as dificuldades que você passa ou que você já passou para aprender SQL, porque eu também passei por isso. E pensando em tudo isso, eu resolvi criar esse curso completo que vai te trazer as melhores práticas, que vai te trazer as principais técnicas que eu uso há mais de 12 anos em todas as empresas que eu trabalhei. Um curso super completo que vai abordar desde o absoluto zero até temas super avançados. E eu tenho certeza que você vai sair desse curso realmente entendendo como que funciona as queries em SQL, como criar boas queries, como usar os recursos que os SGBDs te disponibilizam. Eu vou deixar o link desse curso na descrição do vídeo. Toca lá no link depois, vê lá o que o curso tem a te oferecer e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até porque o curso está com um valor promocional, esse valor é um valor limitado. Então clica lá, aproveita, se inscreve no curso e eu tenho certeza que você vai transformar a sua carreira. O que é uma pipeline de dados? Bom, vamos começar do básico. Quando você abre a torneira da sua casa, provavelmente deve sair água. E essa água, ela vem de um ponto A, ela vem de um local, de um centro de distribuição e chega lá na sua casa através de uma ligação. E essa ligação são os canos, né? É o encanamento que faz com que essa água saia, ela flua lá desse centro de distribuição e chegue lá na torneira da sua casa. Pois bem, uma pipeline de dados é exatamente como se fosse o encanamento da sua casa. Só que ao invés de água, essa pipeline ela transporta dados. E ela é composta por várias etapas. Etapas que podem coletar, transformar e carregar os dados de um lugar para o outro. E esse processo, atualmente, ele é super importante. Porque hoje, eu não sei se vocês já perceberam, mas nós temos dados vindos de tudo quanto é lugar. Sistema RP, banco de dados, API, arquivos CSV, arquivos Excel, Parquet e muitas mais outras fontes de dados. E cada um desses dados, normalmente, eles têm um formato diferente, ele tem uma organização diferente. E a pipeline de dados ela tem exatamente esse objetivo, organizar e transformar esses dados para que a gente consiga trabalhar com eles de uma forma muito mais eficiente. Como funciona uma pipeline de dados? Na prática, uma pipeline de dados geralmente tem 3 etapas principais, podendo ter menos ou podendo, obviamente, ter mais etapas. Mas, basicamente, a primeira etapa é a etapa de ingestão de dados. E é aqui onde os dados são coletados das fontes. E aí pode ser de qualquer uma daquelas fontes que a gente mencionou, como API, sistema legado, Excel. E esses dados eles são trazidos para dentro da pipeline
e são jogados para uma segunda etapa, que é a etapa de transformação de dados. Essa etapa, vale ressaltar que ela é uma etapa opcional. Nem toda pipeline de dados você vai ter esse processo de transformação de dados, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. E quando a pipeline ela tem essa transformação de dados, essa é a etapa, esse é o local onde a mágica acontece. É nessa etapa de transformação que os dados são limpos, eles são de fato transformados, são agregados, são agrupados, são enriquecidos para ele ficar do jeitinho que a gente precisa utilizar. E a terceira etapa é a etapa de armazenamento ou a etapa de carga, que aqui é o fim, vamos dizer assim, desse processo, do processo básico de uma pipeline de dados. É aqui que após esses dados serem transformados, eles são armazenados em um destino, que pode ser um banco de dados, pode ser uma data warehouse, pode ser uma aplicação, pode ser até mesmo um arquivo. Então aqui é indiferente. O fato é que as informações são extraídas, às vezes são tratadas e depois são carregadas em um destino final. E o objetivo de tudo isso é garantir que os dados eles sempre estejam no formato e no lugar certo para que a gente possa usar de uma forma rápida e confiável. Diferença entre pipeline de dados e ETL. E uma dúvida muito comum que muita gente tem é qual que é a diferença entre uma pipeline de dados e um processo de ETL. ETL, para quem não sabe, é uma sigla do inglês e ela significa exatamente Extract, Transform, Load, que em português nós vamos traduzir basicamente é extrair, transformar e carregar. Ou seja, é aquele processo de pegar os dados de uma fonte, transformar eles e depois jogar no destino. E aí você pode estar agora se perguntando, bom, mas esse processo ele é exatamente o processo que tu acabou de falar que é uma pipeline de dados. Só que aqui existe uma grande diferença entre o processo de ETL e a pipeline de dados. A gente pode dizer, nós podemos considerar que uma pipeline de dados ela pode conter um processo de ETL, mas nem toda pipeline é apenas esse processo de ETL. Então, por exemplo, existem pipelines que fazem gestão de dados em tempo real. Existem outras pipelines que servem só para você mover dados de um sistema para o outro ou de um lugar para o outro, sem transformar nada. Ou seja, o ETL ele é mais focado no processo de transformação antes de carregar os dados. Enquanto a pipeline ela pode ter uma série de etapas e ela pode ser bem mais flexível. Outro ponto super importante aqui é que normalmente, nos termos atuais, quando a gente fala de um processo de ETL, a gente está falando de alguma coisa mais... A gente já pensa em alguma coisa mais manual. Então, imagina aquela pessoa que chegou de manhã na empresa, abriu o RP, extraiu lá aquele ficheiro, aquele PDF em Excel e começou a tratar aqueles dados de forma manual e depois jogou aqueles dados para outro lugar para ser consumido, sei lá, pelo Power BI ou qualquer outra ferramenta de visualização. Isso é um processo de ETL. Ele fez a extração, ele transformou os dados, ele trabalhou os dados e ele depois carregou esses dados em outro lugar. Só que isso é manual e um processo de pipeline ele não pode ser manual. Um processo de pipeline de dados, normalmente, ele é um processo automatizado. E essa é a grande diferença entre esses dois processos. Então, quando a gente fala em uma pipeline de dados, a gente pensa em algo automatizado. Alguma coisa automaticamente, por exemplo, acessou o RP, já fez o download daquele arquivo, já extraiu as informações daquele arquivo, já trabalhou aquela informação e já disponibilizou no destino para quando a pessoa chegar no trabalho, ela não ter que fazer aquele processo todo, ela simplesmente já vai consumir aquela informação. Então, uma das principais diferenças é a parte também da automação. Sem contar que os processos de ETL, eles simplesmente extraem as informações, transformam e carregam. Uma pipeline ela pode ser muito mais complexa do que isso. Como a gente falou, um processo de ETL pode estar em uma pipeline de dados, mas a pipeline não necessariamente só vai ter aquele processo de ETL. Então, existem pipelines de dados que são super simples, que são para mover dados de um lado para o outro. Mas existem outros processos de pipeline de dados que, por exemplo, podem ser usados por um e-commerce, que você precisa integrar os dados de vários sistemas em tempo real, como estoque, pagamento, histórico de compras. E aí a pipeline ela vai lá, coleta esses dados, faz algumas transformações e envia para uma plataforma em tempo real. Tudo isso
de maneira automatizada. Vantagens de usar uma pipeline de dados. Quando a gente fala sobre o processo de pipeline de dados, existem alguns pontos que são super importantes a gente entender, que são as grandes vantagens de você automatizar, de você ter esse processo de pipeline na sua empresa. O primeiro é a escalabilidade, que as pipelines de dados elas conseguem lidar com grandes volumes de dados de uma forma, vamos dizer assim, mais eficiente. O segundo ponto é a parte da flexibilidade. Você pode ajustar essas etapas dessa pipeline conforme as necessidades do negócio ou conforme o negócio vai mudando. E a gente sabe que os negócios das empresas mudam constantemente. E o terceiro ponto que eu já cheguei a comentar aqui é sobre a automatização. Elas permitem que a gente crie esses processos automatizados, reduzindo não só o trabalho manual, como o risco de erro, que é um dos principais riscos aí que nós temos dentro de um processo de ETL. E é por isso que muitas empresas que precisam lidar com diversos fluxos de dados em tempo real acabam optando por criar pipelines mais robustas, mais complexas e de forma automatizada para evitar esses riscos. Eu espero ter ficado um pouco mais claro o que é um processo, o que é uma pipeline de dados e como que ela se diferencia de um processo de ETL. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que está precisando entender melhor esses conceitos e, é claro, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!